Vamos aplicar então alguns conhecimentos sobre os processos de separação de misturas nesses exercícios, tá? Depois tem alguns testes para vocês fazerem. Vejamos. Considerando o diagrama abaixo, onde cada esfera representa um átomo e esferas diferentes representam átomos diferentes, julgue as alternativas. Existe apenas dois elementos químicos representados no sistema. É verdadeiro ou falso? Um elemento representado pelos átomos em azul, um outro elemento em branco. Número 1 parece correto. Número 2. O sistema representa uma amostra de três substâncias. Tem essa substância aqui, com dois átomos azuis, uma substância com dois átomos brancos, e uma substância teratônica com um átomo azul e dois brancos. Então, também parece correto. Encontram-se representadas apenas moléculas de substâncias simples. Qual a definição de substância simples? Que possuem apenas átomos do mesmo elemento químico. Isso aqui não é. Então, incorreto. Uma das substâncias pode ser o ozônio. O ozônio é O3. Não tem nenhum O3 aí. O diagrama possui 7 moléculas representadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso daqui também parece correto. São verdadeiras afirmativas. Aparentemente, são verdadeiras afirmativas 1, 2 e 5. Alternativa correta, B. Próximo. Assinar a alternativa onde encontramos uma substância pura, uma mistura homogênea e um sistema heterogêneo. Primeiro lá, uma substância pura. Açúcar é substância pura? Sim. Leite? Não. Água destilada é substância pura? Também é. Vinagre. Vinagre é uma mistura de ácido acético e água. E geleia também não. Depois, além da substância pura, eu quero uma mistura homogênea. Água doce é uma mistura homogênea? Sim. Água potável é uma mistura homogênea? Sim. É uma mistura de água com determinados sais. Sistema heterogêneo. Água do mar. Água do mar, se eu pegar água e sal, não necessariamente é uma mistura heterogênea. Água num sistema heterogêneo, água e gelo, embora seja uma substância pura, trata-se de um sistema heterogêneo. Alternativa correta? Sim. Seja a solubilidade dos sólidos A e B. É dado aqui, o sólido A é solúvel em água e é insolúvel em óleo de milho. Sólido B é solúvel em água e é solúvel também em óleo de milho.
Sólido A pode ser isolado de uma solução aquosa de A e B, realizando-se na sequência as operações: adição de óleo, filtração, evaporação, etc, etc, etc. Como é que eu consigo separar uma solução aquosa? Eu tenho isso, tenho uma solução aquosa de A e B, ou seja, A e B estão misturados e eles estão dissolvidos em água. É possível? Sim. Ambos são solúveis em água. E eu quero o quê? Quero isolar, quero apenas o sólido A. Tá? Eles estão misturados e eu quero apenas o A. Ok? Como é que eu posso pensar? Adição de óleo, sem dúvida, vai deixar o seguinte aqui. O B continua solúvel, mas o A é insolúvel. Mas ocorre que o sistema água e óleo já é um sistema não miscível. Então, só que a água é mais densa, ela fica embaixo. Não é uma boa ideia aqui, não é? É. Ah, filtração. Se é uma mistura homogênea de A e B, posso filtrar quanto quiser, não dá. Evaporação. Evaporação, se eu evaporar a água, vai sobrar o A e o B misturado. Né? Depois não dá para filtrar. Ou poderia evaporar, mas depois teria que dissolver em óleo para ficar um deles ali. Adição de óleo, evaporação e filtração. Adição de óleo a gente já viu que separa um deles, o que é insolúvel. Mas depois evaporar a água. Isso. Né? Que ainda continua solúvel em água, vai, se fizer essa adição de óleo, separar um deles. Depois evapora a água, vai ficar um que é solúvel, uma possibilidade aí, depois da filtração. E finalmente, evaporação. Se eu evaporar, vai sobrar os dois aqui juntos. Essa adição de óleo. Adição de óleo, apenas um deles é que vai ficar dissolvido. O outro vai ficar na forma de resíduo, que é o A. E aí você faz uma filtração que separa o A. Obviamente isso é possível aqui. Tá? A e B tem as mesmas etapas aqui. Precisa ver o que é mais interessante, qual fazer primeiro. Né? Se você evaporar aqui, sobra A e B juntos. Eu quero eles separados. Separando, coloco o óleo que dissolve apenas um deles. O outro permanece como resíduo. Fazendo a filtração no final, o resíduo é retido do filtro e o outro não filtrado. Parece ser mais interessante do que a adição de óleo ali, porque ainda continua água, né? Você não tem como evaporar a água se já pôs o óleo junto. Melhor alternativa E. Um sistema heterogêneo S é constituído por uma solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação. Primeiro, tinha um sistema heterogêneo, aí pela operação 1, eu obtive um sólido e um líquido colorido, um sólido branco e um líquido colorido. Que tipo de operação é essa aí, ó? A primeira. Eu separei um sólido
de um líquido colorido. O sistema era heterogêneo. Tá? Essa primeira operação parece ser, portanto, uma filtração. Depois eu tenho um líquido colorido e através dessa operação 2 aqui, eu obtive um sólido colorido e um líquido incolor. Tinha um líquido. E aí, lá eu mantive agora um líquido incolor e um sólido. Isso daqui é possível através da destilação. O processo de destilação consegue separar uma mistura homogênea. Se por acaso isso aqui era colorido, a hora que eu tive lá um líquido incolor. Ao se destilar o líquido W, sob pressão de 1 atmosfera, verifica-se que a sua temperatura de ebulição variou de 80, ou melhor, entre 80 e 100 graus Celsius. Indique qual das afirmações é correta. No final, ainda, a temperatura disso daqui está sofrendo variação. Se a temperatura sofre variação, o que eu devo pensar? É uma substância pura ou é uma mistura? Substância pura não tem variação na sua temperatura de transformação de mudança de estado. Então, ela tem uma mistura. Lá em cima foi uma filtração, depois foi uma destilação, e ainda o líquido W é uma mistura. Primeiro, a operação 1 é uma destilação simples. Errado. É filtração. A operação 2 é uma decantação. Errado. A operação 2 é uma destilação. O líquido Y colorido é uma substância pura. Se fosse uma substância pura, ele não poderia ser decomposto em dois outros componentes. Então, está errado. O líquido W é uma substância pura. Por que não pode ser uma substância pura? Porque é dito que o líquido W, sob pressão de 1 atmosfera, tem temperatura de ebulição variável. Portanto, se ele tem temperatura de ebulição variável, é uma mistura, não pode ser isso. O sistema heterogêneo S tem no mínimo 4 componentes. Isso aqui é uma mistura, vamos conferir aqui. Tem 2. Sobrou um sólido colorido aqui, que é o terceiro. E um sólido branco lá em cima é o quarto. Então, necessariamente, nesse sistema, no mínimo, eu tenho, no mínimo, 4 componentes. Eu não posso dizer que exatamente 4, porque isso aqui é uma mistura. Então, poderia ser uma mistura de mais 2 componentes. Alternativa correta, alternativa E. É isso aí, então, do ponto de vista das nosso primeiro contrato aqui, seria isso, né? Sistemas e processos de fracionamento de misturas. Obrigado por sua atenção. Na próxima aula nós vamos começar a falar de modelos atômicos. E para pensar em modelos atômicos, interessante é perceber aí a evolução a partir do modelo de Dalton. Obrigado.